Tudo jóia? Sejam muito Betânia. bem-vindos. Olá, Tudo professora Maria ótimo. Cristina. Quanto tempo, né? Tudo jóia? Então tá bom. Queria agradecer o convite que você aceitou aí para participar da nossa live de hoje. Dizer que é um prazer estar com você, que é uma amiga tão querida, de Isso. longa data, para conversar sobre um tema tão importante, né? Que são as noções gerais sobre a dosimetria da pena. Então, Maria Cristina, antes de você começar a brilhantar a nossa noite com a sua fala, deixa eu só te apresentar aqui para o pessoal e me apresentar também. Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Betânia Senra, eu sou professora de Direito Processual Civil no Instituto de Direito Real e também em cursos de graduação e pós-graduação, e também sou advogada na área civil, né? Formada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora e tenho mestrado pela Universidade Federal Fluminense. Agora eu vou apresentar a vocês a nossa palestrante da noite, a professora Maria Cristina de Souza Trulli, formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Direito Público e mestre em Direito Penal, foi delegada da Polícia Civil no Estado do Espírito Santo e atualmente ela é juíza de Direito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além disso, ela é professora universitária, leciona a disciplina de Direito Penal em cursos de graduação, pós-graduação e também em vários cursos preparatórios aí para concurso. Não é isso, Maria Cristina? O tema da nossa noite são noções gerais sobre a dosimetria da pena, um tema que é muito importante para os estudantes de direito, para a advocacia. Então, eu vou dar a Boa palavra à noite, professora Maria obrigada, Cristina. professora Betânia. Maria Um Cristina, está prazer com estar você. aqui Boa noite. participando dessa live com você, uma colega de tantos anos, né? A gente atua junto em instituições e a gente convive também no site. É muito prazeroso estar aqui para trocar ideia realmente, como você ressaltou, de um tema que é importantíssimo. Eu venho de um tempo, né? Eu já me formei há bastante tempo, e eu me recordo que alguns colegas da faculdade, na época, né, há 30 anos, costumavam dizer assim, a dosimetria da pena é um assunto que interessa só para juiz. Eu já ouvi isso um dia. E hoje não tem dúvida nenhuma que esse posicionamento é totalmente fora da realidade. O tema dosimetria da pena é importantíssimo para todos os profissionais que atuam na área criminal. E é um tema bastante complexo, por isso até que eu me propus nessa live a tocar em noções gerais, porque é um tema extenso, com muitos questionamentos jurisprudenciais, de forma que a gente segue uma linha majoritária na nossa apresentação, e eu costumo fazer isso, inclusive, perante os alunos da graduação, né, que se deparam pela primeira vez com esse tema e costumam se assustar bastante, eu coloco para eles que eu sigo uma orientação mais predominante na jurisprudência, mas não tem como a gente esgotar todos os tópicos que cercam a matéria, porque realmente há muita discussão, existem súmulas a respeito do assunto, enfim. A gente, ao longo da exposição, vai ser possível a gente mostrar o quanto que isso é complexo, e o objetivo da live é chamar a atenção do profissional que está participando da live, do estudante de direito, daquele que está se preparando para um concurso público, para ele atentar para esse assunto, né, e buscar aprofundar em relação ao tema. Bom, a Constituição Federal, ela estabelece, dentre os princípios que ela prevê explicitamente e implicitamente, o princípio da individualização da pena. Ou seja, a determinação constitucional é que a pena seja individualizada. O que isso quer dizer? A pena tem que ser construída sob medida para um determinado réu que praticou um determinado crime, com todas as particularidades que cercam o fato, bem como as particularidades da pessoa do criminoso.
Isso significa que se um único réu praticar 5 crimes, por exemplo, em concurso formal, se ele bater no veículo, num outro veículo que tinha 5 ocupantes, matar alguns, lesionar outros, ele teria praticado 5 crimes em concurso formal. Ainda assim, o juiz teria que individualizar a pena, calculando a pena desse réu, considerando cada crime por ele praticado. Isso significa que seriam, nessa hipótese, realizadas 5 dosimetrias de pena. E, comumente, as pessoas que se deparam com esse assunto inicialmente questionam para que muitas informações vão se repetir. É o mesmo réu, se ele tem antecedentes criminais ou não. Essa informação vai se repetir em todas as dosimetrias. De fato, algumas informações elas se repetem, mas a particularidade de cada vítima já justifica uma dosimetria individualizada, como determina a Constituição Federal, de forma que são necessárias uma dosimetria para cada crime, ainda que todos tenham sido praticados por um mesmo réu. Bom, ainda em relação à estrutura dessa dosimetria da pena, o artigo 68 do Código Penal, ele é o dispositivo básico para a gente iniciar essa construção. Estabelece o artigo 68 do Código Penal que a dosimetria da pena ela é realizada em 3 fases, o que significa que no ordenamento jurídico brasileiro foi adotado, em relação ao tema, o sistema trifásico. São 3 fases pelas quais o juiz tem que desenvolver o seu raciocínio, justificar a majoração da pena ou a redução da pena cada vez que ele fizer isso, de tal forma que o advogado, quando lê aquela dosimetria, ou o Ministério Público, o defensor público, ele vai saber exatamente em que ponto que ele vai questionar, porque, olha, aqui ele majorou indevidamente. Então, isso tem que ficar claro para os leitores, para aqueles que vão atuar em cima da decisão tomada pelo juiz. Então, tudo tem que ser muito transparente, muito claro, para que os questionamentos possam ser feitos. Bom. E na prática isso é uma coisa que a gente vê acontecer, Maria Cristina? Ou eles só fundamentam, ou os juízes fazem corretamente a dosimetria da pena? Porque isso é importante para o advogado poder recorrer, por exemplo, né? Não é um tom de crítica a colegas meus, né? Até porque eu não me coloco de maneira nenhuma como melhor do que outros juízes que atuam na área criminal, mas a gente observa alguns juízes que não são tão cuidadosos na hora da dosimetria e não desenvolvem o raciocínio tão específico, tão bem justificado, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que motivo e motivação são coisas distintas. Eu costumo dar exemplo no seguinte sentido: qual a motivação, perdão, qual o motivo da prisão preventiva? Bom, o motivo da prisão preventiva, de acordo com a lei, é a instrução de um processo penal, a garantia da ordem pública, da ordem econômica. Esses são os motivos estabelecidos pelo Código de Processo Penal. Mas qual a motivação que o juiz tem que apresentar para justificar a determinação de uma prisão preventiva? Não basta o juiz dizer, olha, o motivo é para garantir a ordem pública. Não, ele tem que motivar esse motivo. Por que ele precisa garantir a ordem pública? Ah, não, porque a pessoa tem antecedentes criminais, ele já tem um histórico de outros crimes contra o mesmo bem jurídico. Isso é motivar. Então, é fato, não tem como negar isso, a gente vê isso na jurisprudência,
julgados que muitas vezes o juiz menciona superficialmente as razões de majorar ou reduzir uma pena ao longo da dosimetria da pena. Isso é fato. Então, é importante dominar o assunto e acompanhar os entendimentos jurisprudenciais sobre o tema, né? Então, eu considero assim, um tema importantíssimo, hoje bastante cobrado em concurso público, não só para juiz de direito, né? É importante que se fale que não é cobrado apenas no concurso de juiz de direito. Já foi tempo em que a gente fazia concurso público e a gente focava nos temas relacionados à atuação profissional, né? Eu vou fazer concurso para delegado, então vou estudar inquérito, né? Não. Você vai fazer concurso para delegado, o examinador vai te cobrar recursos criminais, né? Uma coisa que o delegado não vai mexer nunca, não vai usar, mas tem que saber, tá? Então, é um assunto que eu particularmente gosto muito, tá? Falar de dosimetria da pena é um assunto que eu gosto muito, não apenas por atuar na área criminal como atuo, mas é realmente quer dizer, atuar na área criminal já é um prazer, para mim, enorme, né? Eu tenho que registrar que realmente eu gosto muito mais de atuar na área criminal, embora eu atue eventualmente na área civil também, mas em relação ao criminal é um prazer diferenciado, é um estudo diferenciado que eu faço, né? Até porque cada experiência prática que eu vivencio, eu levo isso para as minhas aulas, sabe? Então, uma coisa que eu vivencio que foge da rotina é algo que eu registro. Uma hora eu vou apresentar esse exemplo para os meus alunos para ilustrar os assuntos que a gente toca em sala de aula. Então, eu tenho esse olhar diferenciado em relação ao direito penal, né? Mas, enfim, vamos falar então dessas 3 fases da dosimetria. A primeira fase da dosimetria é quando o juiz fixa a pena base. O artigo 68 do Código Penal, ele determina essa sequência de fases. Primeiramente, o juiz fixa a pena base. Mas o que é fixar a pena base? É claro que a lei ela não é completa, ela não traz orientações que, pela simples leitura do dispositivo, a gente compreende exatamente o que ele quer dizer. Não, a gente tem que se aprofundar, né? A gente tem que ler a doutrina para entender o que significa fixar uma pena base. Bem, os legisladores, eles, ao descreverem um crime, eles estabelecem uma pena mínima e uma pena máxima de pena privativa de liberdade, né? Então, por exemplo, no homicídio, a pena é de reclusão, uma modalidade de pena privativa de liberdade. O tempo mínimo de duração são 6 anos, o tempo máximo de duração são 20 anos, né? Então, se esse parâmetro é imposto pelo legislador, o juiz vai ter que partir daí. Ele vai fixar essa pena base, escolhendo um número entre esse mínimo e esse máximo estabelecido pelo legislador, podendo ser o mínimo, podendo ser o máximo ou qualquer número dentro desse intervalo. Não pode ser abaixo do mínimo, nem pode ser acima do máximo, porque na fixação da pena base, uma das determinações doutrinárias e jurisprudenciais é que ela tem que ser escolhida dentro desse intervalo estabelecido pelo legislador. Muito bem, nós sabemos que tem que ser escolhida dentro desse intervalo, mas a partir de que critério? Eu não posso escolher um número sem uma justificativa, né? Como que eu vou fazer essa escolha? O legislador, ele também nos traz essa orientação. Ele vai dizer o seguinte, lá no artigo 68 do Código Penal, a escolha desse número que vai representar a pena base tem que estar justificado nas circunstâncias judiciais, que são aquelas previstas no artigo 59 do Código Penal. O artigo 59 do Código Penal prevê
8 circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Então, o correto é que o juiz faça uma análise de cada uma dessas 8 circunstâncias judiciais e, a partir daí, ele faça a escolha da pena base. Então, ele vai analisar essas 8, dizendo assim, olha, essa primeira aqui, culpabilidade, é favorável ao réu. Os antecedentes, olha, essa daqui é desfavorável ao réu. Tem que se analisar qual delas é favorável ao réu, qual delas é desfavorável ao réu. E aí também eu vou antecipar também um questionamento que eu costumo ouvir bastante em sala de aula, né? Os alunos questionam assim, como que pode ter alguma circunstância judicial favorável ao réu se ele praticou um crime? Porque se ele praticou um crime, tudo é desfavorável a ele, né? Na verdade, não é assim. O fato dele ter praticado um crime não quer dizer, por exemplo, que ele tem antecedentes criminais. E antecedentes criminais é uma das circunstâncias judiciais. Mesmo as outras circunstâncias judiciais, que têm um conteúdo que não é tão objetivo como os antecedentes, a gente tem que analisar de tal forma que seja uma análise que ultrapasse o próprio tipo penal. Bem, o que eu quero dizer com isso? Eu não posso dizer assim, olha, as consequências do crime de homicídio são desfavoráveis ao réu porque uma vida foi ceifada. É comum, tá? Eu tenho que dizer que eu já vi algumas vezes isso em decisões judiciais. Não é querer ser indiferente à vítima, mas se eu for diante de um homicídio, uma vida tem que ser ceifada. Então, quando o legislador ele estabelece uma pena para homicídio simples de 6 a 20 anos, ele já considerou que uma vida foi ceifada. Ele já estabeleceu aquela pena mínima considerando que uma vida foi ceifada. Então, isso não é argumento para eu escolher uma pena base acima do mínimo. Eu não sei se essa pergunta ainda caberia hoje, mas eu me lembro, a época em que eu estudava o direito penal, que existia uma discussão sobre a questão da personalidade do agente, se ela violaria o direito penal do fato. Importantíssima, essa ainda é uma questão hoje? A personalidade está lá relacionada, né? Dentre as 8 circunstâncias judiciais, a gente tem que analisar a personalidade do réu. Bom, nós temos aí uma série de questões, né? Basicamente, quem é o juiz para analisar a personalidade de alguém quando ele vai lidar com esse réu uma vez na vida, por ocasião da audiência, quando muito, se tiver que realizar audiência complementar, né? Porque faltou alguma testemunha, enfim. Como que ele avalia a personalidade de uma pessoa? Analisar a personalidade de alguém é algo muito sério, muito complexo, né? Para a gente achar que o juiz tem essa capacidade de fazer isso num único contato. Outra coisa que também as pessoas costumam mencionar, mas se ele tem antecedentes criminais, ele tem uma personalidade voltada para o crime. São coisas distintas. Ter antecedentes criminais é um fator a ser considerado, né? E, aliás, é o fator mais objetivo que aparece dentre as 8 circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal. Mas uma coisa não está ligada à outra. Não é porque uma pessoa tem antecedentes criminais que ela tem uma personalidade voltada para o crime. Então, realmente, hoje, diante de um direito penal que se propõe a punir as pessoas por aquilo que elas fazem e não por aquilo que elas são, analisar personalidade é um resquício de um direito penal chamado direito penal do autor, que tem que estar ultrapassado, né? A gente não pode admitir um direito penal do autor na atualidade da ciência penal.
Então, eu, particularmente, eu não analiso personalidade em Verdade. nenhuma das minhas sentenças e eu sempre registro esse motivo, que não há nos autos elementos que possibilitem fazer uma análise da personalidade do réu. Mas essa frase que eu mencionei, personalidade voltada para o crime, eventualmente a gente encontra em decisões judiciais. E é nessa hora que é relevante o profissional do direito, especialmente o advogado, o defensor público, também o promotor de justiça, né? Questionar esses chavões que são apresentados e que não estão devidamente motivados. Né? Eu mencionei ali a personalidade é voltada para o crime. Por que a personalidade dessa pessoa é voltada para o crime? Né? Da onde que eu tirei essa informação? Não tem como, não tem como. Uma frase genérica, né? Que serve para também é comum os alunos fundamentar perguntam qualquer assim, decisão. não é possível que em todos os processos criminais seja feita uma avaliação psiquiátrica ou psicológica de todos os réus? Não é possível. Tá? O Poder Judiciário não tem essa estrutura para realizar, fazer uma análise psicológica e psiquiátrica de todos os réus. A gente não tem essa condição. Evidentemente que essa análise é feita quando há dúvidas em relação à sanidade mental do réu. Porque se a gente está diante de uma pessoa que seja inimputável ou semi-imputável, a gente tem que atentar para as consequências disso, né? Que é a aplicação de medida de segurança, no caso de inimputabilidade, redução de pena, no caso de semi-imputabilidade. Mas isso somente quando há alguma informação, às vezes a família procura advogado ou defensor, informa que o réu já esteve internado por motivos psiquiátricos, que ele toma remédios controlados, que ele tem alterações de humor, de comportamento, que justifique a realização de um exame dessa natureza. Porque, fora isso, a gente não tem condição de realizar. Enfim, eu acho que a gente tem que ser, eu acho que o juiz tem um compromisso de ser transparente na hora que ele elabora sua sentença. Eu acho que ele tem esse compromisso de ser transparente, de dizer para o seu leitor, olha, é por isso que eu estou aumentando a pena, é por isso que eu vou reduzir. Isso tem que ser muito claro para o próprio réu que vai ler, para o advogado, para o promotor de justiça. Eu acho que é muito importante que o juiz tenha essa postura de transparência. E que também se afaste dessa postura do juiz que substitui traz consigo a ideia da vingança, né? O juiz não tem que vingar crime nenhum, né? Então, não é porque o sujeito praticou um crime grave, tá certo? Ele tem que ser punido, né? Verdade. A sanção penal, ela é civilizatória, né? Não há nenhuma dúvida de que a pessoa que praticou um crime, ela tem que ser punida, não há nenhum questionamento em relação a isso. É claro que a gente questiona forma como ela vai ser punida, né? A gente tem outros problemas em relação à questão sanções penais, quando a gente olha para os estabelecimentos prisionais, a questão da superlotação, né? Aí tem todo um outro caminho de questionamento que também é bem extenso, né? Bem complexo. Não é esse o nosso objetivo hoje, mas de qualquer maneira, quando o juiz vai fazer a análise da dosimetria da pena, ele não tem que adotar uma postura de vingador, né? Ah, a pessoa praticou um crime, então eu vou estabelecer uma pena bem rigorosa, vou inventar argumentos. Não tem que fazer isso, né? Eu acho que se o juiz, na hora de analisar o processo, ele estivesse sentindo assim, com desejo de se vingar, ele não tem condição de atuar, né? Ele não está imparcial, né? E a gente quando desempenha a função de juiz, e realmente a gente tem que se afastar de qualquer tipo de
de análise que seja mais pessoal, que me remeta a alguma coisa que eu tenha vivenciado, né, na minha vida e aquilo ali me tocou de maneira diferenciada. Se isso ocorre, a gente realmente não tem condição de atuar. E a análise dessas circunstâncias judiciais, elas são um pouco mais complexas, justamente por causa desses conteúdos que não são especificados na lei. Você falou na personalidade. Personalidade, para mim, é o pior dos itens, tá? De todas as circunstâncias judiciais mencionadas ali, personalidade, para mim, não era para estar ali. Mas você vê como o nosso legislador insiste com isso. Se a gente falasse, mas o Código Penal é de 1940, ele sofreu uma reforma em 1984, e aí a personalidade está ali, mas o legislador atual provavelmente não colocaria a personalidade no rol de circunstâncias judiciais. Aí a gente vai na lei de drogas, que é de 2006, e a personalidade está ali, está lá de novo, para ser considerado como circunstância judicial, né? Então, o legislador insiste nisso, e não é só a personalidade, a própria conduta pessoal. Conduta pessoal, a conduta do réu, a conduta social do réu, é também um fator a ser considerado. Bom, se o réu for antipático, se ele não fala com a vizinhança, se ele vive enclausurado na casa dele, não sai à noite, não conversa, no trabalho é uma pessoa silenciosa, quer dizer que ele tem uma conduta social, então, inadequada? Olha como que é difícil, reprovável, como é difícil a gente analisar a conduta social de uma pessoa, né? Não tem que fazer isso, né? Essas circunstâncias judiciais poderiam ser reduzidas para aqueles pontos que têm relevância realmente com o propósito de sancionar alguém que praticou um crime, né? Enfim, eu tenho muitas críticas, especialmente a essas circunstâncias judiciais. Eu gasto muito tempo com os meus alunos falando delas, justamente para provocar neles essa indignação. Olha, isso está posto, está na lei, mas vamos questionar isso aí, não vamos aceitar, né? Principalmente esses chavões que são repetidos algumas vezes em sentenças desse tipo: personalidade voltada para o crime, no homicídio as consequências são gravosas porque uma vida foi ceifada, no furto as consequências também são gravosas porque o réu queria o lucro fácil. Mas é lógico que ele queria o lucro fácil. Ele foi praticar o furto. Isso já está inserido no próprio tipo penal. Isso. Eu tenho que considerar como circunstância judicial algo que está fora do tipo penal. Um detalhe que não integra a descrição do crime, mas alguma coisa que vai além e que seja relevante, né? Estuprar uma mulher na frente dos seus filhos, ou estuprar uma mulher estando sozinho, o agente e a vítima, o crime é o mesmo, é um estupro, nos dois casos, tá? Mas estuprar uma mulher na frente dos seus filhos, essa informação é relevante, eu posso considerar nas circunstâncias judiciais, né? Aí sim eu vou buscar uma pena justa, porque esse detalhe justifica um olhar mais rigoroso por ocasião da escolha da pena base. Mas o crime é o mesmo. Então, é esse espírito que a gente tem que ter, de não tornar nenhuma questão que a gente vivencie profissionalmente como algo pessoal, né? Nós também temos filhos, temos famílias, vivenciamos, né, situações criminosas, eventualmente, nos revoltamos, tanto quanto um cidadão comum que não lida com o direito, mas na hora que a gente atua profissionalmente, aí a gente tem que estar, né, despido totalmente desse olhar pessoal, desse propósito
de vingança e procurar ser o mais técnico possível, né? O mais técnico mesmo, olhar. Eu sou muito É ligada a formidável, Maria isso, sabe? É Cristina. algo que tem muita relevância para mim. Então, quando eu dou aula sobre esse assunto, eu chamo muita Uhum. atenção dos meus alunos. Não aceitem esses chavões. Não aceite o que está escrito na lei pura e simplesmente, ainda que dando respaldo ao juiz, afirmar em alguma coisa a respeito da personalidade. Questione isso. Como que ele pode afirmar? Com base em quê que o réu tem uma personalidade voltada para o crime? Então, acho muito importante que haja esse Uhum. espírito questionador, especialmente na primeira fase da dosimetria. Com Bom, depois certeza. de fixar essa pena base, olhando para essas circunstâncias judiciais, né, com esse cuidado, né, é difícil até a gente simplificar um tema tão complexo. Tem vários outros itens que poderiam ser falados nessa hora, sabe? A própria menção ao comportamento da vítima é um outro questionamento, né? O comportamento da vítima também é uma circunstância judicial. Mas, olha, eu estou julgando é o réu. Eu não estou julgando a vítima. Não me Uhum. interessa o comportamento que a vítima teve, porque eu não estou julgando ela. Eu estou julgando o réu. Enfim, as circunstâncias judiciais, Uhum. elas realmente merecem esse olhar crítico e uma É. leitura de profissionais, de doutrinadores que tenham esse espírito mesmo de criticar cada uma dessas circunstâncias judiciais. Eu acho que isso é o mais importante em relação a essa primeira fase da dosimetria. Mesmo essa questão dos antecedentes criminais, me corrija se eu estiver errada, mas ele também não pode ser Isso. Que bom, você não considerado a esqueceu tudo do reincidência na direito segunda penal, fase e não, os viu? Isso antecedentes é na primeira importantíssimo. fase. Bom, a reincidência ela é um Não é? agravante. Ela é considerada na Isso. segunda fase da dosimetria. Na Exato. segunda. Na primeira fase da Na dosimetria, segunda nós temos os fase. antecedentes. Bom, mas então, o que são antecedentes e em que isso Uhum. se diferencia da reincidência? Tem diferenciação. É uma diferenciação complexa, porque a reincidência tem definição na lei, o Código Penal e a Lei de Uhum. Contravenções Penais conceitua a reincidência e não conceitua antecedentes criminais. Bom, então, o que são antecedentes criminais? Nós temos súmula do Uhum. STJ dizendo: são antecedentes criminais condenações com trânsito em julgado, inquéritos em andamento, ações penais em andamento, não podem ser tomadas como antecedentes criminais, como maus antecedentes criminais. Né? É outra questão também que o profissional do direito tem que estar de olho na Uhum. dosimetria, né? Porque pode acontecer, eu já vi acontecer, já vi colega expressar essa opinião, que, não, se tem processo em andamento, se tem inquérito em andamento contra ele, ele já tem antecedentes criminais. O STJ é firme no posicionamento de que isso não é possível. Ele tem que ter condenação com trânsito em julgado. Bom, mas então Uhum. a reincidência tem que ter condenação em trânsito em julgado e os maus antecedentes também? Sim. Aí tem uma série de observações a respeito do assunto. Primeiro, se ele tem uma única condenação transitada em julgado, essa única condenação anterior não pode ser considerada para fins de reincidência e de maus antecedentes criminais. Senão, está se afrontando o princípio do ne Pois é. bis in idem. Eu não posso pegar uma única informação e prejudicar o réu duas vezes em momentos diferentes da dosimetria da pena. Se ele tiver duas, três, mais condenações anteriores, eu posso considerar uma delas como reincidência, outra para fins de maus antecedentes, mas uma única, eu não posso considerar as duas coisas.
E a reincidência, ela exige que o trânsito em julgado dessa condenação anterior tenha acontecido antes da prática do crime que está sendo julgado. Então, se eu estou julgando hoje um furto, que dia que ocorreu o furto? O furto ocorreu dia 10 de outubro de 2022. Bom, eu vou olhar na folha de antecedentes criminais, na certidão de antecedentes criminais do réu, e vou verificar se ele tem condenações anteriores. Se ele tiver, eu só posso considerá-lo reincidente se ele tiver recebido essa condenação com o trânsito em julgado antes da data em que ele praticou o crime de furto que eu estou examinando. Só assim que ele pode ser considerado reincidente. Então, no momento da prática do segundo crime, ele já tem que ter contra si uma condenação anterior transitada em julgado. Essa é a exigência do legislador para a configuração da reincidência. A reincidência tem conceito na lei, a gente não tem como fugir do conceito. Já os maus antecedentes não têm conceito, mas tem súmulas, tem orientações doutrinárias que também a gente não pode ignorar, né? Enfim, nessa segunda fase da dosimetria, eu chamei a atenção da reincidência porque é o tema talvez mais importante das agravantes. Mas as agravantes, elas estão relacionadas no Código Penal nos artigos 61 e 62. São várias agravantes relacionadas ali, mas a mais importante, a mais comum, a mais questionada é realmente a questão da reincidência, que é uma agravante de pena. Em contrapartida, as atenuantes estão previstas no artigo 65 do Código Penal e no artigo 66 a gente tem a possibilidade de aplicação de uma circunstância atenuante chamada de atenuante genérica, porque ela não tem um conteúdo preciso. Dentre as atenuantes, as mais importantes são a confissão e a menoridade penal, ou seja, o réu, menoridade relativa, né? Quando o réu pratica o crime contando com mais de 18 e menos de 21 anos. Se ele está nessa faixa etária, quando ele pratica o crime, ele tem que ser beneficiado com uma atenuante de pena. E a orientação do artigo 68 do Código Penal é que primeiro o juiz considere as atenuantes e depois as agravantes. Essa sequência também estabelecida no artigo 68 há de ser seguida na dosimetria da pena, nessa segunda fase. Primeiro se analisam as atenuantes e depois as agravantes. Também nessa segunda fase da dosimetria da pena, o juiz não pode ultrapassar o máximo da pena privativa de liberdade estabelecida pelo legislador, nem pode ser totalizada uma pena menor do que o mínimo legal estabelecido. Ou seja, tanto na primeira fase da dosimetria quanto na segunda fase da dosimetria, o juiz está preso ao limite mínimo e máximo estabelecido pelo legislador. Em relação à segunda fase, havia questionamento se podia ou não ir para baixo do mínimo, mas hoje temos súmulas também do STJ no sentido de que, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, o juiz está preso ao mínimo e ao máximo estabelecido pelo legislador. Maria Cristina, mas aí como é que o juiz faz? Eu acho que você vai responder minha pergunta, né? Ele fixa a pena base no mínimo, lá na primeira fase. Muito boa, muito aí boa chega pergunta. Na segunda fase, tem uma Olha atenuante. só. Como é que fica? Se o juiz fixou a pena base no mínimo legal, por exemplo, um furto, a pena é de 1 a 4 anos, o juiz analisou a primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais eram favoráveis, pena base, 1 ano, mínimo, crime de furto simples. Quando ele chega na segunda fase,
ele encontra apenas uma atenuante, a da confissão. Nenhuma outra, nem nenhuma outra agravante. Ele vai registrar na sentença que ele observa que o réu confessou o crime. No entanto, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal, deixo de reduzi-la para baixo do mínimo, cumprindo as determinações da jurisprudência dos tribunais superiores, porque não pode. Agora, por outro lado, ele fixou a pena base no mínimo. Chegou na segunda fase, ele observou que tem uma atenuante, o réu confessou, e tem uma agravante, o réu é reincidente. Olha que injustiça que seria. O réu está com a pena no mínimo legal, na segunda fase eu tenho que olhar primeiro o atenuante, aí eu não posso atenuar, né? Mas eu posso agravar. Nesse caso, a orientação da doutrina é de inverter a análise. Analisa primeiro o agravante, depois a atenuante, para que ela tenha efeito, para que ela seja efetiva. Porque senão eu vou estar obrigada a não atenuar, mas eu vou poder agravar a situação do réu. Então, nesse caso, se analisa a agravante, excepcionalmente em primeiro lugar, e depois a atenuante, porque aí eu torno efetiva a aplicação dessa atenuante. Mas se só tiver uma atenuante e a pena base tiver no mínimo, realmente não pode fixar a pena abaixo do mínimo. Fica por isso mesmo. Não. E aí fica por isso mesmo? Ou essa atenuante é considerada em algum outro momento? Como que eu vou dizer? Num todo, né, nas circunstâncias judiciais, quando o juiz for fazer análise delas, ele poderia até fazer uma menção a isso, inclusive houve a confissão, né, considerar isso como um todo, mas como atenuante de pena, diante de uma pena base fixada no mínimo legal, não é possível. Tá? Há questionamento. Que me parece que viola um direito subjetivo do réu aí, né? Do STJ estabelece a impossibilidade. E quando a gente vê essas penas muito altas, né? Às vezes a gente fala assim, olha, o juiz na primeira fase, na segunda, ele está preso ao mínimo e ao máximo. E aí as pessoas, nossa, mas então como que a pena chega a 40 anos, a 50 anos, a 100 anos, né? Bom, primeiramente, essas penas muito elevadas, muitas vezes tem mais de um crime, né? Mas mesmo diante de um crime só, é possível, sim, que a pena final ultrapasse o máximo legalmente estabelecido ou seja estabelecido um número total abaixo do mínimo, na terceira fase da dosimetria. Quando se analisam as causas de diminuição de pena e as causas de aumento de pena. Nessa fase, aí sim o juiz pode, ao aplicar uma fração, porque essas causas de aumento e essas causas de diminuição, elas são identificadas por uma fração, por exemplo, aumenta-se 1/3, ou por um intervalo de frações, aumenta-se de 1/3 a 2/3, ou então pela menção à palavra dobro, triplo, metade, tudo isso caracteriza causa de aumento e causa de diminuição, para ser examinada na terceira fase da dosimetria. Então, nessa terceira fase da dosimetria, é uma conta que tem que ser feita, né? Quando é uma fração única, é 1/3. Tem que fazer aquela conta exata, né? Os alunos do direito, nessa hora, se desesperam, né? Quando eu... Não, pelo amor de Deus, não cobra isso na prova, tem que fazer conta de 1/3, 1/6. Verdade. Sabe? Os alunos ficam desesperados. Realmente, o aluno do direito não tem, normalmente, esse perfil, esse raciocínio matemático. Não tem, né? Mas o fato muita intimidade com a matemática, tem né? que usar bastante da matemática, especialmente nessa terceira fase, quando a conta tem que ser exata. Se é para aumentar 1/3, tem que transformar anos em dias, porque
pode ser que o resultado dê 2 anos, 3 meses e 4 dias. Tem que ser um cálculo exato. E quando há o intervalo de frações, diminui de 1/3 a 2/3, também tem que justificar a escolha dessa fração. Por que eu vou escolher 1/3 e não metade e não 2/3? Tudo isso tem que estar especificado, né? Por isso que eu falei quanto que é importante que o juiz na dosimetria da pena seja transparente com o seu leitor, né? Para que realmente ele diga por que eu escolhi essa fração. Nada pode passar sem justificativa. Então, aí nessa fase, a pena pode ultrapassar o máximo mesmo, né? E aí a gente tem notícia de crimes que tem uma repercussão social muito grande, né? Que tem um espaço na mídia muito grande, e a gente vê que o resultado são penas muito elevadas. E, aliás, é uma coisa que também eu costumo avisar para os meus alunos e futuros profissionais do direito, né? Se o crime ganhar um espaço muito grande na mídia, o direito acaba se tornando um coadjuvante na história, né? Deixa de ser o protagonista, porque, né, compromete a análise do fato pelos profissionais, enfim, não tem como negar, especialmente nos processos do júri. Queria agradecer a vocês a presença, a participação, desejar uma boa noite. Fiquem com Deus, a gente volta a se falar. Vamos remarcar sim, Leandro, com certeza. Obrigada, Marcelo. Que ótimo. Obrigadão, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Até mais.